Abre comigo em Atos, capítulo 17, versículo 28. Essa noite eu vou trabalhar o tema de providência divina e o sofrimento humano. Quem é que não sofre? Todo homem, em algum momento da vida, ele vai padecer de algum sofrimento. Toda pessoa, em algum momento, ou mais tarde, ou por que não dizer, em alguns momentos, ele vai sofrer de alguma coisa, ele vai passar algum sofrimento. E por que isso acontece? A gente precisa aprender a conhecer a providência de Deus. Como é que Deus trabalha? Como é que é essa providência, que é um nome doutrinário que a gente utiliza? Não, Deus vai vir com a providência. Não, a providência de Deus. O que é essa providência? Porque quando nós compreendemos a providência de Deus, nós temos um coração grato a Ele. Não importa o momento que nós estamos passando, se é de sofrimento ou não. Mas quando nós não entendemos a providência de Deus, então nós sofremos de um mal, que é murmuração, de achar que Deus não está cuidando. Mas nós vamos ver que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Principalmente daqueles que creem na obra redentora da cruz. Principalmente na vida dos filhos. Mas de alguma forma Deus, Ele controla. E o sofrimento acontece e vai acontecer por permissão dEle. Como é que nós lidamos com o sofrimento? Como é que um crente verdadeiro pode lidar com o sofrimento? Pode agir diante de um sofrimento? Então eu acho que é uma doutrina bem peculiar, importante. Peculiar não, de extrema importância que nós possamos conhecê-la. Atos 17, versículo 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Fecha os seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, ó Pai, nessa noite, porque Tu és um Deus santo, Pai, Tu és um Deus poderoso. Meu Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Manifesta a Sua plenitude, Pai. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos entender, ó Pai, como filhos amados, ó Pai, como filhos que somos, ó Pai, escolhidos pelo Senhor, Pai, mas que passamos por problemas, passamos por sofrimentos também, meu Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, que a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor, ó Pai. Amém. Então, pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos. Todas as coisas existem por causa de um Deus que é criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra e nós iniciamos desde o primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que Deus, Ele é o criador de todas as coisas. Que nós não somos obras do acaso, que o mundo não é obra do acaso, que o mundo não é obra de uma explosão que gerou em alguma coisa, não. Somos criaturas, somos criação de Deus Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. E Ele não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. A Bíblia diz: nele vivemos e nos movimentamos e existimos. Deus é a razão desse mundo não ter acabado ainda. Deus é a razão de todas as coisas. Deus é o sustentador de todas as coisas. E quando nós entendemos que Deus, Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é um Deus soberano, que tudo é por Ele e através dEle, nós vimos e podemos perceber que Ele é um Deus que é um Pai cuidadoso, que cuida dos filhos, que cuida da sua criação, que cuida com zelo e com amor. Mas se Deus é o Criador, por que então do sofrimento? Se Deus é o Criador de todas as coisas, por que então que mesmo muitos crendo no Evangelho, e eu creio que você que está aqui nessa noite crê no Evangelho, você padece de sofrimento também? Mas Deus, Ele se envolve com seus filhos, e o sofrimento ele faz parte, a Bíblia já diz, tem de bom ânimo. O sofrimento ele vai acontecer em nossas vidas em algum momento, em algum ano, ou alguns momentos ele vai acontecer, mas isso não significa que isso está aquém de Deus. Quando o sofrimento ocorre, isso não significa que Deus ele não está vendo.
ou que Deus está punindo. Quando o sofrimento ocorre, não significa que é porque Deus, Ele simplesmente está ignorando o fato da sua dor. Não, tudo isso é providência de Deus nas nossas vidas também. Ele acontece e Ele é uma providência. O cuidado constante de Deus por sua criação, o cuidado constante de Deus pelo seu povo, é chamado providência de Deus, esse envolvimento de Deus com a sua criação. O que é a providência divina? Segundo a Confissão de Fé de Westminster, diz assim: pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, segundo a Confissão de Fé de Westminster, ele está falando que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu livre e imutável conselho, diante Ele sendo um Deus grande e criador, para louvor dEle, Ele sustenta a obra da sua criação, Ele dirige essa obra, Ele dispõe e Ele governa as criaturas. Quando nós olharmos para Deus, ou quando nós pensarmos em Deus, quando nós refletirmos sobre a pessoa de Deus, nós temos que pensar em Deus como um Deus soberano, nós temos que pensar em Deus como um Deus criador, nós temos que pensar em um Deus que todas as coisas estão diante dEle e que nada foge da presença dEle. Porque às vezes nós imaginamos ou nós pensamos, e em muitos momentos nós não, mas muitos pensam, não está acontecendo, Deus não está olhando. Não, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece primeiro porque foi Ele que criou. Ele conhece todas as coisas, segundo porque Ele sustenta todas elas. Se Ele não sustentasse, nós não estaríamos mais aqui. Ele não apenas criou, toda a criação é dependente de Deus. Toda a criação é dependente dEle para que haja continuidade. Nele nós vivemos, movemos e existimos. Tudo depende dEle. Quando você pensar em providência divina, quando você pensar em Deus, você tem que saber que o governo absoluto de Deus está imperando, que nada acontece além do seu governo, que nada acontece além do governo de Deus. E talvez isso soe estranho para você, porque a gente tende a pensar que se alguma coisa está acontecendo que está nos incomodando, talvez não esteja debaixo do governo de Deus, ou que nós estamos tão fora a ponto de que Deus está permitindo tal coisa. Nós vamos ver que, embora Ele é soberano, o ser humano ele é escravo do pecado, mas Ele é soberano, nada foge do seu governo. Atos 2, capítulo 22 e 24 diz assim: Israelitas, escutai essas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, quando nós pensamos na obra redentora de Cristo e de que nada foge do governo dele, quando nós pensamos no governo de Cristo, nós temos que saber que todas as coisas estão debaixo do governo. A crucificação de Cristo, Deus já sabia, Deus havia determinado que assim fosse.
Ele está falando, olha, debaixo foi entregue por propósito determinado, por pré-conhecimento. O sacrifício de Cristo não foi uma obra que aconteceu de alguma maneira. Deus não pensou em nenhum momento, não, quem sabe o meu filho vai ali, e quem sabe as pessoas vão escutá-lo, quem sabe todos não se convertem a Ele. Deus não pensou assim. Deus sabia que havia necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. Deus sabia que o seu filho ia sofrer. Ele sabia, Ele conhecia. E assim Ele enviou o seu filho, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado para que eu e você, ao crer nele, pudéssemos ser remidos, pudéssemos ser lavados, pudéssemos ser salvos. Mas ele diz, homens, mas vós com a cooperação de homens perversos. Embora todas as coisas estavam debaixo do controle absoluto de Deus, embora Deus sabia, o homem estava ali, conspirando, trabalhando com homens perversos, para que então pudessem crucificar Cristo na cruz. A crucificação de Cristo naquela cruz não aconteceu por causa da fraqueza de um Deus, porque se Deus não quisesse, jamais Jesus seria crucificado, mas aconteceu segundo o propósito eterno de Deus. Diante de um Deus soberano, diante de um Deus que governa absoluto, diante de um Deus todo-poderoso, nada foge do seu controle. Quando você pensar no Deus que você serve, você deve pensar que nada foge do controle desse Deus, que tudo está debaixo do controle absoluto dele, até aquilo que nos surpreende. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu tive um amigo meu que trabalhava, nós dávamos aula de informática numa escola, e de vez em quando ele colocava esse versículo na lousa. É um versículo bem atípico, né? Bem estranho na primeira vista, mas mostra o controle absoluto de Deus. Até os fios de cabelo, Deus sabe quantos são, até quantos fios você tem. Deus, Ele tem um controle absoluto, não cai uma folha da árvore se assim Ele não quiser. Mas nós somos capazes de falar, mas nós não somos capazes de confiar como nós deveríamos confiar. Nós somos capazes de reconhecer com os nossos lábios que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, mas quando isso exige de nós fé, ou quando nós estamos debaixo de um sofrimento, parece que essa soberania ela vai embora, mas ela não vai, ela continua absoluta, e o agir de Deus mediante esse sofrimento, ou trazendo esse sofrimento, é a providência dele sobre a nossa vida. Não é que ele produz o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento segundo o seu propósito eterno. Não é que Ele forja uma situação, mas Ele usa as situações. O poder que eu e você podemos exercer é secundário diante do propósito eterno de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa, não importa o que ela faça para resistir, ela não pode resistir. Deus a traz diante da presença dele. Quando Deus trabalha numa vida de uma pessoa, a pessoa não pode impedir esse trabalhar. Embora a gente ouve esse discurso muito, eu até mesmo já usei na minha fraqueza de conhecimento, não, você pode impedir a ação de Deus na sua vida. Não, você não pode impedir. Quando Deus vem, Ele convence o homem do pecado. Você pode adiar o plano, mas o plano não vai deixar de ser cumprido. Você pode tomar decisões que retardam um pouco, e isso pode ocasionar inclusive o sofrimento, mas você não vai impedir o plano que Ele tem para você na sua vida. Aí surgem muitas outras questões que nós podemos abordar na escola dominical, nos discipulados. Então, se não pode impedir, por que muitos não vão para o céu? Está aí, vem na escola dominical que você vai descobrir, nós vamos trabalhar esse tema, né? Deus é soberano, Deus é absoluto. Ele opera a sua vontade, presta atenção que essa frase é forte, Ele opera a sua vontade por meio das ações da vontade humana. Deus, Ele opera de tal maneira, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que Ele opera a vontade dEle por meio das ações
da vontade do homem, sem violar a liberdade dessa vontade. Ou seja, Deus ele vai operar segundo o seu propósito eterno na vida do homem, mesmo o homem exercendo algumas atitudes, exercendo a sua vontade, ele vai fazer isso sem que seja violada a vontade do homem. Quer um exemplo? A traição de Judas. Jesus precisava morrer na cruz. Deus conhecia todas as coisas. E Deus usou a traição de Judas para que o propósito dele fosse cumprido, para que Cristo fosse crucificado, morresse naquela cruz, para que ele o ressuscitasse e rompesse com os laços da morte. É difícil compreender, mas você precisa entender que você está diante de um Deus absoluto. E quando a gente pensa nessa ação de Deus, quando a gente pensa nessa providência divina, a gente precisa entender que essa providência ela tem características. Essa providência de Deus ela possui características. A primeira característica da providência de Deus é a preservação. Eu já falei no início, Deus criou e sustenta todas as coisas. Se Ele não sustentasse, já tinha acabado. Salmo 36, versículo 6 diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então a primeira característica dessa providência de Deus é a preservação. Deus está preservando todas as coisas. Senão esse mundo já estava destruído. O homem não é tão ruim quanto ele poderia ser. A depravação, na sua extensão, ela atinge todas as áreas humanas, mas na sua intensidade, ainda ela não atinge toda a sua intensidade. O inimigo, Satanás, ele não pode impedir a pregação do Evangelho. Ainda há transformações de vida, ainda há conservação dessa sociedade, porque Deus levantou pessoas para crerem nele. Deus escolheu pessoas para servirem, e essas pessoas são sal e luz nesse mundo. Sal, ele impede a putrificação na sua essência, ele retarda essa putrificação. Quanto nós estivermos aqui, quanto a igreja do Senhor estiver aqui, o mal não vai tomar conta. Mas depois que nós formos tirados, então Deus virá e aniquilará todo o mal. Deus vai aniquilar todo o inimigo. O poder de Deus, na sua providência, ele se manifesta em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, Deus está no controle, Deus manifesta a sua providência por meio de Cristo Jesus. Uma outra característica da provisão divina, da providência divina, é a provisão. Deus ele provém, ele manifesta a sua provisão nesse mundo, e não só para os filhos, mas nesse mundo. Olha o que diz Gênesis capítulo 8, versículo 22: enquanto a terra durar, a sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus, ele é o provedor. A providência divina é que nos traz a provisão, ou seja, ele cuida das necessidades humanas. Ele mantém a semente produzindo, ele mantém a colheita, ele mantém as 4 estações, ele mantém o dia e a noite, e não vai cessar, até que então vem o dia que ele vai aniquilar o mal, e aí não precisaremos mais de luz, nem de sol. A gente viu isso em Apocalipse, porque ele será a nossa luz, mas hoje ele é a nossa provisão. Está doendo, meu irmão? Está sofrendo? Saiba que ele está cuidando de você, saiba que ele é a sua provisão, saiba que a tua esperança tem que estar em Cristo Jesus. Mas engraçado é que quando o sofrimento vem, nosso coração fica
tumultuado. Quando o sofrimento vem, nós somos tomados por preocupação. A gente esquece da providência divina. A gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30, diz assim: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Deus não está prometendo aqui prosperidade. Deus não está prometendo aqui o que a gente vê por aí sendo pregado. Mas Ele está mostrando que Ele é um Deus de provisão. Que Ele é um Deus que cuida. Que Ele é um Deus que alimenta. Mas não só no âmbito natural. Não só no alimento natural. Mas também no alimento espiritual. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus, Ele nos sustenta, Ele provém, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele nos alimenta, Ele cuida de nós, Ele é o nosso provedor. Um outro aspecto dessa provisão divina é o aspecto do governo. E aqui talvez seja a parte mais difícil de entender. Porque se ele é soberano sobre todas as coisas. Mateus 10, 29 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. É engraçado que a gente tende a imaginar, e muitos de nós, aliás, muitos do que estão aqui essa noite, de repente pensa dessa maneira. A impressão que nós temos muitas vezes é que Deus existe 2 forças paralelas, né? Mesmo no bem, existe Deus, existe o inimigo, tá? Mas tem gente que fala assim, não, a força da natureza, como se a natureza fosse uma força aquém de Deus, a força de determinado coisa, como se essas coisas fossem separadas. Não, Deus é o governador de todas as coisas. A natureza está submisso ao governo de Deus. Todas as coisas estão submisso ao seu governo. Nenhum passarinho vai cair em terra sem a vontade do vosso Pai. Nada vai acontecer se Deus não permitir. Mesmo o sofrimento de Jó só ocorreu com a permissão de Deus. E talvez você está perguntando nessa noite: por que do meu sofrimento? Deus não está vendo? Deus não conhece? Deus não está governando? A gente precisa entender que algumas vezes Deus interfere diretamente de acordo com o seu propósito eterno. Que o mundo está submisso ao poder de Deus. Mas ouve isso que eu vou dizer para você. O mundo está submisso ao poder de Deus, mas esse mundo está em rebelião contra Deus. Esse mundo é escravo de Satanás. Então, não é que Deus não esteja controlando, é que Deus está permitindo, por esse período, que assim aconteçam essas coisas. Porém, no tempo que Ele determinou, todo o mal será aniquilado. Então, quando nós entendemos que Deus Ele é soberano e absoluto, que Ele vem com a sua providência divina, que essa providência tem aspectos de governo, de provisão, aspectos de preservação, nós temos então que confiar nele. Porque como é que nós vamos tratar do sofrimento humano e da providência divina? Porque, como eu disse na introdução, todos em algum momento, em alguns momentos da vida, vão sofrer. Como é que nós tratamos isso em relação à providência de Deus na vida do crente, ou na vida do homem,
ou na sociedade, nesse mundo? Primeiro, nós precisamos entender que o sofrimento claramente são consequências do pecado que entrou no mundo. O sofrimento é uma consequência do pecado que entrou no mundo, através de Adão e através de Eva. O sofrimento é fruto dos nossos pecados também, porque nós pecamos e ele traz consequência. Epístola de Tiago vai falar que do coração do homem surgem os maus desejos, do coração do homem surge a inveja, surge a cobiça, do coração do homem surgem diversos sentimentos que trazem pecados, que trazem consequências, que trazem sofrimento. Embora existam outros tipos de sofrimento que Deus está permitindo de alguma forma para trazer a pessoa até Ele. Existe o sofrimento pelo pecado do próximo. Adultério, golpes, ofensas, que são sofrimentos gerados pelo pecado daquele que não é nós, pelo pecado do nosso próximo. Então nós precisamos, tem que ficar claro para nós, que o sofrimento, ele é consequência também do pecado que entrou no mundo. O sofrimento ocorre também porque o Deus desse século, não é que Ele manda nesse século, o Deus desse século tem permissão de Deus para cegar o entendimento e controlar a vida daqueles que não estão em Cristo Jesus. Então você acha que as coisas não estão acontecendo porque Deus não está controlando? As coisas estão acontecendo porque Deus assim está permitindo e porque Deus assim está determinando. Quando nós fizemos a exposição do livro de Apocalipse, eu falei que a Babilônia precisava voltar. Eu falei, está voltando e precisa voltar, para que então Jesus venha no seu retorno glorioso, buscar a sua igreja e aniquilar todo mal. 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E vos vivificou, aí é para nós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como outros também. Então, se não fosse Deus na nossa vida, nós estaríamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, debaixo de sofrimento. Não que o crente fiel não possa sofrer, ele vai sofrer. Principalmente, e você fala, não pastor, mas aí é onde que entra o pecado? Se o pecado afetou toda a área humana, até aquilo de bom que nós fazemos tem pecado. Porque todas as áreas foram afetadas pelo pecado. Sabe por que você não rouba? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você não vive pecando? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você não adultera? Porque Deus não deixou você adulterar, porque Ele está te sustentando. Sabe por que você não fala mal? Porque de repente você tem um caráter mais polido. Sabe por que isso acontece? Porque Deus está sustentando você. Porque se Deus tirar a mão de sobre você, você comete todas essas atrocidades. É Deus que sustenta, nele existimos, nele nos movemos. Deus está no controle. Está doendo, está sofrendo, Ele vai vir com a provisão dEle, do jeito dEle, na hora que Ele quiser agir, para a glória dEle. Deus permite o sofrimento. O sofrimento é com a permissão de Deus. Você está sofrendo porque Deus está permitindo o sofrimento na sua vida. Agora, uma coisa é fato. Ele é soberano e Ele governa, mas o sofrimento ele demora muitas vezes pelo tempo que nós endurecemos o nosso coração para entender o propósito disso tudo. Aceita, meu irmão, agradece, confia, entrega. Romanos 8:28 diz assim:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A diferença entre nós e daqueles que estão no mundo é que os que estão no mundo, às vezes Deus até usa para cumprir com um propósito, mas em nós que somos os seus filhos, todas as coisas estão contribuindo para nós. Ah, não é possível, pastor. É sim. É sim. Até o que de ruim acontece com a gente está contribuindo, porque a Bíblia diz que todas as coisas, não são algumas coisas, não são coisas selecionadas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o sofrimento que você está passando está cooperando para o teu bem. Entenda que isso é a provisão dele, é o envolvimento dele contigo, é a maneira de ensinar, é a maneira de disciplinar, é a maneira de agir. Nada foge do controle de Deus. Deus permite o sofrimento, não só permite, ele dirige, ele usa a fim de cumprir a sua vontade. Deus permite, dirige e usa. Judas traiu Jesus. Jesus falou: olha, melhor lhe fora amarrar uma pedra, se jogar no rio, do que aquele que vai trair Jesus. Mas Judas traiu, por responsabilidade dele. Não é que Deus falou: não, você vai. Deus não viola. Traiu. E Deus usou isso segundo o seu propósito eterno. E por causa disso, eu e você somos salvos hoje. Porque Ele nos escolheu, nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos. Por isso nós cremos e por isso nós confiamos. Agora, como é que nós vamos lidar com esse sofrimento? Porque a grande questão é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos lidar com o sofrimento que surge. Aí está a diferença. O que entende que Deus está no controle, ele vai usar os meios no qual Deus deixou para ele agir. Quando nós não entendemos que Deus está no controle, então nós vamos buscar teorias próprias, nós vamos buscar em experiência própria, nós vamos buscar em outras fontes, que não é a palavra de Deus. Como lidar com o sofrimento? Primeiro, diante do sofrimento nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos nos entregar a Ele, achando que Deus não está cuidando de nós. Tem gente que se entrega para o sofrimento. Nós não podemos nos entregar. Segundo, diante do sofrimento, nós temos que ser obedientes a Deus. Temos que ser obedientes à sua palavra. Temos que ser obedientes à verdade revelada nas Escrituras. Onde é que eu busco resposta? Na Bíblia. Não é na minha experiência, não é na minha cabeça, não é no meu coração, porque o coração do homem é enganoso. Há caminhos para mim que parecem caminhos de paz, mas o seu fim é morte. Eu busco, debaixo de uma obediência na palavra. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes nem no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que ele vai fazer? Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Diante do sofrimento, eu tenho que confiar. Diante do sofrimento, eu tenho que reconhecer Ele em todos os caminhos. Diante do sofrimento, eu tenho que me apoiar na palavra de Deus. Não que isso é fácil, tá? Não que isso é fácil, isso é extremamente difícil. Mas nós temos que buscar em Deus forças, nós temos que buscar em Deus, confiar em Deus, nós temos que orar, nós temos que temer. Tema a Deus e reconheça que Ele está no controle de todas as coisas. Não fala: Deus, eu não consigo, Deus está doendo, Pai, mas eu creio, eu temo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10 diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Deus está falando: Paulo, não precisa temer aqueles que te perseguem, ninguém vai pôr a mão em você nessa cidade, porque eu não vou deixar.
Mas quando Paulo sai para a última vez que ele vai ser preso, Deus avisa ele que vai ser preso, porque Deus aí ia permitir que ele fosse preso, porque Deus está no controle. Então Deus avisa, olha, subindo para Jerusalém, você vai ser preso, Paulo. Mas aqui Deus fala ao contrário, ninguém vai te pôr a mão. Deus está no controle de todas as coisas. Ele determinou que naquele momento ninguém ia pôr a mão em Paulo. Em outra ocasião ele permite que Paulo seja preso e possivelmente morreu decapitado. Deus está no controle. Quando Jesus chega para Pedro, Jesus fala, Pedro, olha, hoje você escolhe o caminho que você vai andar, mas quando você for mais velho, te levarão em caminhos que você não quer ir. Mas para João ele fala, se eu quiser que João viva até o fim, a gente sabe que João foi para a ilha de Pátimos, foi o apóstolo que morreu, o último apóstolo que morreu. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Somos servos, amado, e não Senhor. Nós somos filhos, Deus é Pai, Ele conhece, então nós não devemos confiar no nosso controle, mas no controle de Deus sobre todas as coisas. Nós não exigimos, nós pedimos e suplicamos. Ame a Deus de fato e de verdade sobre todas as coisas. Diante do sofrimento, meu conselho para você é: ore, persevere em clamar a Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que Deus vai resolver tudo do jeito que a gente quer. Ele está falando que a paz dele virá sobre a nossa vida. Ele não está falando, não vai acontecer sofrimento. Ele não, coloca tudo diante de Deus em oração, que a paz dele vai vir sobre a sua vida. E diante do sofrimento, você vai estar em paz com Deus, você vai confiar, você vai saber que Ele está no controle de todas as coisas. Efésios 3,16, estou terminando, diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Suplique, ore, clame. Deus conhece o teu sofrimento, meu amado. Deus conhece o que você está passando. Coloca diante dele em oração. Lide com ele confiando no Senhor. E talvez ele não faça do jeito que você quer, mas ele vai te fortalecer. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai vir com a providência divina. Porque providência divina é o envolvimento de Deus com a obra da sua criação. Ele vai se envolver. Aliás, Ele está envolvido com a sua obra, está sustentando. Por isso que eu comecei a pregação com esse versículo: nele existimos e nos movemos. Ele é o sustentador, Ele é o controlador. O que nós tiramos para a nossa vida nessa noite? Que diante do sofrimento, nós não devemos murmurar, mas colocar nossa fé em Cristo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai entrar com providência. Precisamos orar, precisamos insistir em oração, para no tempo oportuno sejamos ajudados. Tudo está no controle absoluto de Deus. Não temas, submeta a Ele em amor. Seja grato, exalte, glorifique a Deus e saiba que Ele está cuidando de você. Ele sustenta todas as coisas. Nele nos movemos e vivemos. Nele existimos.